Olha, eu sinceramente acho que as questões colocadas pelo Guto, e a gente fala justamente disso, um certo diálogo que nós temos, porque ele é a terceira vertente, né, que a gente extrai para o trabalho sobre a questão da educação, e particularmente o trabalho dele sobre a teoria do capital humano. Eu, particularmente nessa parte, tendo ainda a aprimorar o nosso trabalho, mas particularmente vincular um outro olhar sobre a teoria do capital humano. Eu vejo a partir da crise do capital, a crise do valor. Quando a tendência decrescente da taxa de lucro se firma e vai crescendo, né, e isso se desenvolve de forma desigual, porque em todas as sociedades não funciona assim, há uma nova hierarquia, digamos assim, em termos dos países, que se trata da hierarquia da composição orgânica do capital, né? Essa composição de país para país, ela tem uma diferenciação. Então, por exemplo, a composição orgânica nos Estados Unidos, ela tem um alto grau de composição. A composição nos países desenvolvidos chega ao nível do Japão, como foi o da automação. O Japão entrou em crise com a grande craque da Bolsa de Valores de Nova York em 1987, 88, aquela crise que aconteceu que levou um terço do PIB do Japão. O Japão, diferente dos Estados Unidos, não rodou capital elástico, ou seja, o capital financeiro. Ele baseava o lastro da sua economia com um grande surto de desenvolvimento, inclusive da área tecnológica. O Japão foi um modelo que aqui todo mundo festejava o Japão como o grande modelo da economia. Agora parece que passaram um pouco para a Coreia, né? Passaram aí para a questão da Coreia. Mas aqui era festejado dessa forma. Então, como não se desenvolve, por exemplo, o Japão está estagnado, ficou estagnado toda uma década. Veja o PIB do Japão, veja a crise que o Japão passou. Quantos primeiros ministros foram trocados durante esse período? Mais de 5 primeiros-ministros, um caindo em torno do outro. Os escândalos de corrupção que houveram no Japão, parece que aqui, nesse momento de golpe aqui no Brasil, parece que o mundo, né, de corrupção nasceu aqui no Brasil. Quando, na verdade, quem nos dá os grandes exemplos são eles que são considerados os grandes países, os grandes paradigmas de sociedade, e que todo mundo persegue esses paradigmas em termos de educação, em termos de ciência, em termos de desenvolvimento econômico. Todos nós trabalhamos com essa hipótese, né? Na educação, principalmente. Não é à toa que o índice, o PISA, é a grande referência de consulta nossa, né? As grandes críticos atuais da educação brasileira se baseiam no PISA. Quer dizer, eles são paradigmas para a gente. E eles dão demonstrações de crises terríveis. Porque aonde a composição orgânica do capital chega ao seu limite, ao limite da parte constante, obscurecer cada vez mais a parte variável, e com isso o tamanho da mais-valia que vai se compor em lucro, isso vai declinando, você tem que partir para os outros países, como era. O Japão investiu na Bolsa de Valores de Nova York, nos imóveis, na bolha que ele teve de especulação imobiliária nos Estados Unidos, durante 1987, e quando a Bolsa chegou, o craque lá, um terço do PIB japonês sumiu, evaporou. O Japão nunca mais se recuperou com isso. O que ele fez? Tentou investir nos países ali do Sudeste Asiático, né? Os tigres foram crescendo, né? Tailândia, daquela tríade, né? Que o Krugman, inclusive, não sabe explicar. Ele até nisso foi honesto.
Eu não sei o que aconteceu com a Ásia. Chegou a escrever isso declaradamente, um cara que é consagrado com o prêmio Nobel, dizer que faz uma tese sobre o desenvolvimento das relações comerciais que é premiada ao nível internacional e é tido como um grande guru do conhecimento neokeynesiano, né? Chegar e fazer uma declaração disso, que ninguém sabe o que aconteceu com a Ásia, e ele está ainda tentando entender, e chega a formulações ridículas, como a formulação que ele fez que o problema da Ásia foi excesso de capital produtivo. Essa é a crise da Ásia. Quando, na verdade, aliás, ele fez a afirmação contrária, foi a falta de investimento em capital que não era capital produtivo. Quando, na verdade, em toda a crise, o que tem é excesso de capital produtivo que se dá na superprodução. Então, ele faz isso, ele formula dessa forma. Então, nós observamos que esses desníveis, né, da composição orgânica do capital precisa ser justificado. E a teoria do capital humano, que vem surgindo pelo interesse da Ford, porque o grupo lá que vai desenvolver a teoria do capital humano é o grupo do Mince, é o grupo que vai estudar saúde, é o grupo do Schutz, né, que vai lá ser convidado para poder desenvolver isso, está ligado à Fundação Ford. Então ele vem trabalhar a ideia do capital humano como uma forma de manter o desenvolvimento do capital produtivo durante a crise e justificar por que os Estados Unidos, quando uma parte do mundo está vivendo uma crise, uma miséria, um desenvolvimento para baixo, os Estados Unidos está crescendo seu PIB. Como é que é isso? Como é que é a explicação? E a explicação disso vem pela teoria de que lá houve um investimento em capital humano e que uma sociedade mais desenvolvida, ou seja, mais com investimento em capital humano, ou seja, em educação, portanto, vai ter um trabalho, mais retorno, mais renda, justificar a renda da sociedade. E com isso ele cria um outro elemento, que é a crise que começa a se avizinhar lá, na medida que ele vai instituir uma bolsa, que cada aluno que vai à universidade, ele deixa de estar na produção, então, portanto, ele merece uma bolsa, e quem vai preparar o desenvolvimento dessa bolsa é justamente o capital financeiro, são os grandes bancos que vão assumindo essa bolsa para todos os alunos, toda a família, ele vai dizer, olha, tem que investir, então ele dá, por um lado, um maior valor à força de trabalho. Todo mundo sabe que quanto mais valor você dá à força de trabalho, das duas não, se a de mais-valia não subir, o valor das mercadorias cresce. Então esta é uma relação entre mais-valia, né, e o preço da força de trabalho, essa variação que existe. Então ele trabalha com esse elemento, com isso vai dar folga à acumulação. E o outro elemento é que ele vai transformando, e esse é o diálogo que está falando com o professor, que nós trabalhamos essa ideia, né, que é a ideia de você deixar de formar a educação, ser voltada para a formação pro capital produtivo, para se tornar uma formação pro capital financeiro. Você deixa de ser um agente de produção, a força de trabalho vai deixando esse papel de força produtiva como característica fundamental para ser um ativo financeiro. Toda a família investe no filho, investe na educação para obter um salário mais tarde maior, e quem financia isso são os bancos. Vocês sabem qual é a segunda maior bolha dos Estados Unidos? É a bolha do crédito estudantil. Esse documentário que a gente falou, Torre de Marfim, vocês deveriam assistir, claro, uma recomendação, é muito importante, porque eles fazem esta denúncia. É uma quantia trilhardária de dívidas. É maior do que a subprime. É maior do que a crise subprime. E essa bolha está para explodir de um momento para o outro. Se já não está explodindo. Então, essa passagem da educação, isso vai moldar agora a educação, que tem que estar voltada a se trabalhar com este objetivo
de cada um de nós se tornar um ativo do capital financeiro. Nós temos que ter a perspectiva de ter um investimento enquanto capital, né, na educação, para obter um salário grande para pagar o crédito educativo, para pagar essa dívida que a gente está tendo com os bancos. E isso vai ter uma presença importante na definição da educação. Da rapidez com que você se forma, da quantidade de títulos que você precisa ter hoje para ter a mínima chance de ter uma boa posição no mercado, né? Então, esse processo a gente deveria, quer dizer, aprofundar mais. Como a educação se torna educação para se tornar uma pessoa ativa financeira. Como se transformou a commodity, que era um meio de produção, foi se transformando em commodity do estudante. Como é isso? Então, são questões para reflexão que merecem um aprofundamento e que é muito inspirado no trabalho realizado pelo professor, e é esse o diálogo que nós estamos tentando travar e pretendemos desenvolver ao longo do processo. Ao colocar isso, veja, eu acho que isso entra também na ordem, né, que a grande ênfase, eu não coloquei isso, se você quer mesmo hoje ter sucesso, seja empreendedor. Mas o empreendedor, é isso que ele está colocando, para ele ser empreendedor, ele tem que se endividar, né, no fundo, ele tem que, para fazer qualquer empreendimento, a gente vê, eu tenho uma filha que fez cinema, acabou o cinema aqui no Brasil, quem é que vive com cinema? Então, fizeram lá uma produtora, 3 colegas. Nós pais fomos financiando até um dado ponto. Para com isso. Para com isso. Por quê? E aí também existe uma própria contradição, né? Que no fundo isso, você vai dar o crédito estudantil na lógica de que isto funcione corretamente, que o cara se emprega, mas se o cara não se emprega, não paga. A bolha do financiamento da casa própria. Se as pessoas começam a não pagar, e tem outra coisa, né? Eu, quando estudei economia lá na FGV, o professor dizia que uma forma adequada, digamos, de uma financeira, de um banco, emprestar dinheiro, é no máximo emprestar 8% a mais do capital real que ele tem. A folha está em 50%, quanto por cento? Então, não existe esse dinheiro, né? Mas eu acho que eu dizia para o Aloysio, eu caminhei muito mais na análise, né, como essa armadilha, né, dessa linearidade, imaginar que existe uma relação linear, toma lá, dá cá, né? É o que o Beluso diz, né? Jovens do mundo, eduque-se, porque senão vocês não vão ter futuro. Mas se a economia não cria os empregos com valor agregado, qual é o futuro que você vai ter? Então, eu acho que... Mas o Aloysio pega lá do Capital uma sinalização do Marx que eu não desenvolvi. Ele tem razão. Acho que a gente tem que, neste movimento, ver as contradições que tem disso. Eu acho que isso que a gente tem que ver. Só finalizando, uma outra coisa que eu queria falar da intervenção da Mônica, que eu esqueci de dizer, que ela insinuou, e no meu trabalho eu resgato isso, né? A discussão sobre a Revolução Industrial, e eu estou falando isso por quê? Porque o Teotônio, quando ele trouxe um estudo do Risch, o Risch disse o seguinte: olha, a terceira Revolução Industrial, que deveria se chamar Revolução Técnico-Científica, né? Científico-técnica, da nossa tradução, essa revolução ela só pode ocorrer na sua integralidade se você transforma o modo de produção, se ele deixa de ter por objetivo, né, o valor, porque a ciência ela torce para obter valor e não torce para que você produza riquezas para a humanidade, valores de uso, onde todos possam usufruir dessa riqueza universal, que é a nossa capacidade de produzir, de usar a técnica para produzir. Então ele diz, olha, quando houver essa revolução, quando houver a mudança no modo de produção, é possível se concretizar, no geral, a terceira, ou o que a gente chama revolução científico-técnica. Por isso, eu seriei a tese da
a Revolução Industrial como a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. Por quê? Porque para que nós entrássemos na Revolução Científico-Técnica, nos moldes que inclusive o Teotônio vincula, era necessário essa transformação. E para fazer essa transformação, aí entra na questão da radicalidade, né? É uma transformação radical no meio de produção. Se você tem paradigmas que não funcionam mais, se você não troca esses paradigmas, o que nós estamos formando hoje? O que adianta formar uma pessoa que vai falar das 3 leis de Newton apenas e não entender ela dentro de um contexto da quântica? O que adianta? Quem é essa pessoa? O que ela vai fazer? Então é necessário ir mais profundamente nesse processo. E é a questão que eu ia falar com a Mônica sobre essa contribuição. Então são os 2 eixos que eu acho que são fundamentais para nós da educação. Discutir a crise do valor, e aí eu vou falar da primeira parte, da composição orgânica, a composição que o Marx chama composição valor. Ele não fala que é apenas uma relação entre o número de trabalhadores e o número de máquinas, ou o capital que você investe, digamos assim, em meios de produção e o capital que você investe em força de trabalho. Não é apenas essa equação, essa relação. Ele vai falar da composição valor. Por quê? Porque é este processo que cria o valor. E a única coisa ausente da composição final de valor é o Mzinho, a mais-valia, porque só aparece o capital variável e o capital constante, como valores, né? Composição orgânica, e falta para a composição valor agregar a mais-valia. Então, que você tem aí como o grande pêndulo aí da formação do valor e dos preços. Então, era mais ou menos isso que eu gostaria apenas de complementar e de agradecer, sinceramente, a exposição da companheira Mônica, da professora, amiga, foi companheira durante muitos anos desse grande amigo Teotônio dos Santos, qual a gente vai saudar agora, em seguida, e do professor Frigoto, pelo trabalho. Sem esquecer o Grossman, né? E sem esquecer essa formulação fundamental. Economia, mesmo que tenha econometria, ela não é capaz, embora trace perspectiva, você possa fazer a curva de desenvolvimento da economia, da inflação, ela não é essa linha reta. Como a Mônica falou, há muito tempo isso está superado, porque a economia, ela entra na luta de classe. E enquanto existir a luta de classe, né, vai existir condições de você desenvolver economia política. É isso que diz lá o velho. E realmente eu acho que ele está pleno de razão e é contemporâneo isso. Basta ver agora o golpe que foi dado aqui no Brasil. Tem 2 pontos na reforma fundamental desse golpe que nós deveríamos prestar atenção. A primeira está no ensino básico. Qual é a primeira do ensino básico? Agora se admite, né, que o ensino técnico pode ser dado desde o início. E o jovem com 16 anos já tem que estar pronto. Você reduziu o tempo para essa formação média. Ele tem que estar pronto já para o mercado de trabalho. E qual é a segunda? Na reforma da Previdência, em relação a trabalhar, também trabalhista, que é a maioridade. Hoje você tem que se aposentar agora aos 65 anos. Então você passa a entrar mais cedo no trabalho e passa a sair mais tarde do trabalho. O que é isso? Se nós olharmos de forma macro, para o desenvolvimento da economia e do processo de produção capitalista. Quem de vocês sabe o que é isso? Isso significa, na lógica do capital, mais-valia absoluta. E para você lançar a mão desses mecanismos quase invisíveis, porque um anda numa reforma e outra noutra, enquanto está todo mundo olhando só para determinados aspectos do que eles estão fazendo, eles estão ampliando a base de acumulação interna para poder tentar enfrentar a crise.
porque a crise é séria da tendência decrescente da taxa de juros, que já chegou no Brasil e chegou seriamente. Então, eu só chamo esse aspecto porque a gente não vê nos dados, às vezes, nos fatos, essa ligação, essa combinação, porque a gente perde a ideia de totalidade e se desvia do eixo da interpretação das relações do capital-trabalho. Mas eu indicaria esses dois pontos para que nós pudéssemos refletir o que aconteceu com todo esse processo de golpe no Brasil. Tem uma essência. A crise chegou, e a crise não é só esse efeito que a gente está observando aqui, não. É uma crise que tritura a ciência, deforma os professores, tritura o aluno, não prepara e esmaga a educação e transforma todo mundo no ativo. Tem que servir ao capital financeiro. Eu penso isso e encerro aqui a minha colocação.